Bom dia! Esse é o canal Soma Saúde, eu sou o Thiago e nós estamos aqui para tratar de você. Bom pessoal, hoje a gente vai falar de algo pelo qual todos nós passamos, que é o estresse. Trânsito, desemprego, crise, quantas coisas não nos deixam malucos. E hoje eu vou tentar explicar um pouquinho do que acontece no nosso organismo e de como a gente pode fazer para diagnosticar o nosso estado emocional e evitar que algumas doenças causadas pelo estresse nos acometam. Antes de mais nada, eu acho importante a gente definir o que de fato é estresse. Muitas pessoas usam o termo para falar de qualquer coisa, para falar de algo que nos deixe nervoso, de algo que nos deixe irritado, em suma, de algo que traga um sentimento ou uma sensação negativa. Mas não necessariamente o estresse é algo que nos traga algo ruim. Tá? O estresse é entendido como um evento que nos tira da homeostase. Ah, mas o que é isso? O que é homeostase? Gente, homeostase é entendido, na verdade, de forma muito simples. A gente pode defini-la como um padrão. Tá? O nosso corpo ele tem um padrão de funcionamento, um limiar, e toda vez que ele sai desse padrão, a gente, de certa forma, tirou o nosso corpo do equilíbrio. E aí a gente já pode combater a ideia de que estresse necessariamente é algo ruim. Por quê? Você concorda que quando você recebe uma boa notícia, ganhei na loteria, você vai ficar super feliz? Imagino que sim. Seu corpo saiu daquele padrão. Se você reparar ou se você se lembrar de alguns momentos nos quais você se sentiu muito feliz, muito empolgado, ou nos quais você teve uma sensação, um sentimento muito bom, você vai perceber que você também teve os batimentos cardíacos acelerados, em alguns casos você até ficou com uma certa tremedeira, você saiu da homeostase. Então estresse, na verdade, é qualquer evento que te tire do padrão limiar de funcionamento, seja ele positivo ou negativo. Ah, Thiago, mas até aí você não está me ajudando em nada. Bom, aí agora a gente vai passar então para o segundo tema, que é como o estresse afeta a nossa vida. Bom pessoal, a gente tende a trazer o estresse, ou a definir o estresse, dizer que está estressado por conta de um sentimento ruim, na realidade, porque eventos ruins tendem a permanecer por mais tempo. Tá? A gente tende a ter dificuldade de enfrentar ou de resolver um problema, uma dificuldade, algo que nós não gostamos, uma atividade dentro do trabalho que a gente não goste, a gente tende a procrastinar. E aí que está o perigo. Porque muitas pessoas desenvolvem alergias, muitas pessoas desenvolvem doenças até crônicas em decorrência de estresse. E é isso que a gente vai tentar explicar agora. Bom, gente, como o estresse prejudica a nossa saúde? Vamos por partes. Eu poderia falar aqui dos mecanismos fisiológicos envolvidos no estresse, mas acho que esse não é o nosso objetivo e talvez para vocês esse tema seja relevante. Caso vocês gostem, caso vocês queiram saber um pouco mais, vocês deixem os comentários aqui, a gente retoma esse assunto, a gente pode até subdividi-lo, falando da questão fisiológica, falando da questão psíquica, da questão orgânica. A gente pode fracionar esse tema em vários vídeos para que vocês tenham condições de aprofundar o tema. Mas a princípio vamos falar de como o estresse nos adoece. Então vamos tentar entender por que o nosso corpo acaba sendo acometido por algumas doenças em decorrência do estresse. Fazendo uma analogia com uma máquina, um carro, um eletrodoméstico, qualquer que seja a máquina, ela tem um padrão de funcionamento. Assim como nós temos a nossa homeostase. Se o nosso corpo sai deste padrão, seja por algo bom ou por algo ruim, nosso organismo precisa de alguma maneira
se esforçar para compensar aquela energia gasta, né, aquele desgaste excessivo que nos acometeu em decorrência aí do caso do estresse. Ok, quando esse evento ele é de curta duração, o nosso corpo ele se esforça um pouquinho, retoma a homeostase e as coisas voltam ao seu padrão normal de funcionamento. Ótimo! Bem como um carro, você vai trocar a marcha, você precisa às vezes esticar um pouquinho, né? Em uma ladeira, por exemplo, você estica um pouquinho, você força um pouquinho ele, mas assim que você passa a marcha ele volta ao padrão dele. Legal. O corpo fica bem, as coisas acontecem normalmente e você volta para o seu padrão. Isso é adaptativo, isso é normal. É uma forma que o nosso organismo encontrou de se manter saudável. Ótimo. Porém, nos dias atuais, nós temos uma série de fatores, uma série de eventos, uma série de situações que as nossas emoções, que os nossos pensamentos, que a nossa forma de enxergar o mundo interpretam de maneira não tão positiva e, paralelamente a isso, algumas dessas situações não podem ser evitadas. Vou dar um exemplo. Trabalho. Né? Você entra em um ambiente, não escolhe com quais pessoas você vai interagir, não escolhe quais são as funções, qual a rotina que você vai desempenhar, quais são as suas funções e muitas vezes você acaba se deparando com um ambiente não tão favorável ou com um ambiente que você interpreta como não positivo. E esse desgaste, né, ele não é retomável, você não consegue, na verdade, resolver esse problema em um curto espaço de tempo. Então nós temos a homeostase e é como se, enquanto você estivesse submetido àqueles eventos que você interpreta emocionalmente, psiquicamente, fisicamente como estressantes, o seu corpo, na verdade, ele está se esforçando para retomar este padrão de funcionamento normal. Mas em alguns casos é impossível, então você fica sobrecarregando o seu organismo por muito tempo. O que acontece? Como isso funciona e de que maneira isso é prejudicial à sua saúde? Bom, e sem mais delongas, vamos responder a pergunta que não quer calar. Por que adoecemos por estresse? É simples. Como já visto anteriormente, nosso corpo tem um padrão de homeostase. Uma vez que nós saímos desse padrão, o nosso organismo, através da liberação de diversos hormônios, de diversas substâncias, tenta fazer com que nós voltemos ao padrão de funcionamento. Porém, como já foi falado anteriormente, em muitos casos isso não é possível. Até citei o exemplo do trabalho estressante. Eu preciso permanecer naquele ambiente por no mínimo 8 horas e depois eu ainda tenho a mentalidade, eu ainda tenho as memórias, eu ainda tenho sentimentos ligados ao retorno no dia seguinte. Então, nós temos aí duas forças conflitantes. O meu organismo produzindo substâncias para fazer com que eu enfrente um determinado problema, né, que nos nossos antepassados eram ligados à sobrevivência. Eu precisava lutar ou fugir para me manter vivo. O nosso organismo ainda trabalha dessa forma, mas os nossos problemas não são mais dessa natureza. Então, o nosso corpo tenta, com esse modelo, fazer com que nós voltemos para a homeostase. Porém, os nossos sentimentos, a nossa forma de enxergar o mundo, as situações e os eventos que acontecem no nosso dia a dia agem de maneira oposta. Desse conflito, o resultado, em muitos casos, são as doenças autoimunes. Nós vamos falar disso em um outro vídeo, nós vamos falar de técnicas de como combater o estresse, de como diagnosticar em que fase do estresse você está em outro vídeo. Tá? A princípio, o que nós precisamos entender, essas forças conflitantes interagem e o nosso corpo continua se esforçando para fazer com que nós voltemos para a homeostase.
Tá? Nós somos feitos para trabalhar em um determinado padrão e o nosso corpo tentará sempre fazer com que nós voltemos para esse padrão. Porém, em muitos casos, o que acontece? A gente tenta, não consegue. O nosso organismo, uma vez submetido ao estresse, entra num estágio conhecido como alerta, tá? Que nada mais é do que o exemplo anterior. A gente é submetido a uma situação estressante, o nosso corpo tenta produzir nosso corpo na verdade produz algumas substâncias para fazer com que nós voltemos para a homeostase. Ah, legal, se eu conseguir voltar, ótimo, como no exemplo anterior do carro, trocamos a marcha, o motor voltou para o padrão normal, vida que segue. E se isso não acontece? O nosso corpo entra em um segundo estágio, que é conhecido como estágio de resistência. Nesse estágio, o nosso corpo entendeu que aquele primeiro esforço não foi suficiente. Então, na verdade, ele aumenta o esforço. Uma vez que eu aumentei o meu esforço, em tese eu começo a desgastar mais o meu organismo para tentar voltar para o meu padrão de normalidade. Ah, legal. E se eu não consigo resolver o meu problema? Poxa, como toda máquina, o corpo começa a falhar. A gente entra em um terceiro estágio, que é o estágio da quase exaustão. Como o nome já diz, o nosso corpo se mantém trabalhando muito para retomar a nossa normalidade, porém ele já não aguenta tanto. Então ele tem períodos onde ele consegue produzir muitos hormônios, muitas substâncias para induzir a nossa homeostase, porém ele já não aguenta mais, então ele produz e falha e para, produz e para. Nesse momento, algumas doenças já começam a aparecer. Por quê? Porque o nosso corpo começa a ficar confuso, ele já não aguenta mais. E algumas doenças autoimunes podem surgir, mas você pode ter N patologias associadas a esse estágio, porque o seu corpo já começou a se sobrecarregar. Tá? Nesse momento, a gente já entende que o evento estressante já precisaria de um acompanhamento, já precisaria de um suporte maior para que você conseguisse de fato resolver essa situação. Tá? Uma vez não resolvida, eu entro no último estágio, que é o estágio da exaustão. Meu corpo tentou, não aguenta mais, chega, não consigo. E aí que realmente as doenças autoimunes se instalam, doenças crônicas podem surgir, como por exemplo retocolite ulcerativa, tá? Aqui surgem também casos de depressão, angústia, né? Nesse momento a ansiedade já chegou lá no limite e o nosso corpo já não sabe mais como reagir. Tá? Então é importante que vocês estejam atentos, que vocês pensem e que vocês reflitam. A principal ferramenta que o ser humano tem é a consciência e é a capacidade de pensar sobre si mesmo. Então é importante que vocês pensem, é importante que vocês reflitam a respeito de qual desses estágios está me acometendo nesse momento. Se eu estou vendo esse vídeo, se eu me interesso por um vídeo de estresse, de certa forma alguma coisa está me incomodando. Então vamos pensar em 2 pontos. Primeiro, dentro dessa explicação, eu me enquadro em algum desses casos? Em qual desses casos eu me enquadro? Eu me sinto pressionado por algo, mas eu ainda consigo, ao final do dia ou ao final de um determinado evento, retomar a minha calma? Eu me sinto estressado, eu me sinto fadigado, meu coração acelera, eu vejo que minha pupila dilata, eu tenho sudorese e isso não passa, eu fico pensando, eu fico remoendo as coisas que aconteceram para o dia seguinte. Esse remoer, essa situação tende a se prolongar por muito tempo, então é importante que a gente reflita
E óbvio, com o resultado da minha reflexão eu preciso tomar uma atitude. O que tem gerado esse evento? O que tem gerado esses sentimentos, esses pensamentos? Diante desses pensamentos, dessas sensações, desses sentimentos, o que eu posso fazer por mim para melhorar a minha vida? Em muitos casos a gente fica tão preocupado com o mundo, com o outro, com o que está à nossa volta, que a gente esquece de nós. Eu esqueço de mim mesmo. É como uma balança. Quanto mais eu me esforço pelo que está lá fora, mais energia eu jogo lá fora, menos energia eu tenho aqui dentro, menos espaço eu tenho para mim enxergar. E isso é complicado. Então, o segredo, equilíbrio. Nesse primeiro vídeo, a ideia é basicamente essa, é falar dessas forças conflitantes. Eu não aprofundei, eu não falei, por exemplo, do cortisol, eu não falei do mecanismo, do eixo HPA, que é a hipófise, pituitária, glândula adrenal. Eu não entrei na parte técnica, tá? A ideia aqui era basicamente gerar uma reflexão para fazer com que vocês reflitam sobre si mesmos, enxerguem se há algo incomodando vocês e o que vocês podem fazer por si mesmos. Porque a ideia é qualidade de vida. De que vale tudo isso, né? Tudo isso que nós temos, tudo que vocês produzem, tudo que vocês ganham, todos os bens que vocês adquirem, se vocês não conseguirem ser felizes. O que a gente vai levar dessa vida? Então, é basicamente essa a ideia. Esse assunto é muito vasto, é muito extenso. Se vocês gostarem, se a repercussão for boa, a gente vai produzir outros vídeos. Nós vamos desmembrar o assunto, a gente vai abordar cada um dos temas ligados a ele, a parte hormonal, a parte psíquica. Esse modelo que eu citei no vídeo, que é um modelo quadrifásico desenvolvido pela psicóloga Marilda Lippe, a gente pode falar mais aprofundadamente sobre ele, explicar detalhadamente cada uma das fases. A gente pode trazer algumas ideias e trazer algumas formas de se autodiagnosticar. A gente pode, na verdade, ajudá-los superficialmente, claro, porque nós estamos em vídeo. A ideia aqui é trazer um conteúdo instrutivo,